Quando eu deixei a minha namorada na casa dela, e eu fui para minha casa, eu estava dirigindo o meu carro, e de repente olhei para o banco do lado do meu carro, isso era umas 2h e meia da manhã, e tinha um homem sentado no banco do lado do meu carro. E eu olhei para ele e eu disse assim: quem é você? E esse homem sentado no banco do lado dele, dentro do carro, olhou para ele e disse assim: você não disse que se você morrer ninguém vai sentir falta? Então eu vim buscar. A verdade é que a gente vive um conflito, um grande conflito entre duas forças, dois poderes. Mas a gente sabe que isso um dia vai acabar. Em 2001, eu estava em casa, tranquilo. Quando tocou o meu celular, eu não pude, apareceu só um número. Eu não sabia quem era a pessoa que estava ligando. E eu atendi, era um rapaz que eu conhecia, o nome dele era Júnior. Ele era filho de uma família tradicional ali da igreja. Mas o Júnior já estava afastado há um tempo, a gente nem ouvia mais falar dele, mas eu conhecia. E eu sabia que ele estava distante de Deus, estava fazendo coisas que o levavam ainda para mais longe de Deus ainda. E o Júnior me ligou, atendeu: oi, quem fala? Pastor, é o Júnior. E eu percebi no tom da voz dele que alguma coisa tinha acontecido. Ele estava aflito. E ele falou: pastor, eu preciso conversar com você. Eu falei: pode falar. Ele disse: não, tem que ser pessoalmente. Aí eu entendi que era alguma coisa tinha acontecido. Quando? Ele falou: agora, tem que ser agora. Tá bom, aonde que a gente pode se encontrar? Pode ser na igreja? Eu falei: pode. E eu morava do outro lado da rua. Eu desci no elevador até o térreo, atravessei a rua, ele já estava na igreja. E ele estava muito aflito, muito aflito. Abri a igreja, entramos, ele sentou no banco. Sabe quando alguém senta no banco e fica fazendo assim com a perna? Sabe? Balançando a perna assim, aflito e inquieto com alguma coisa. E eu percebi comigo, pensei: uau, alguma coisa deve ter acontecido. Eu falei: fala, Júnior. E ele não conseguia falar. Ele chorava, e eu fiquei esperando por vários momentos. E aí ele conseguiu me contar. Ele falou: pastor, ontem à noite eu fui na casa dos meus pais. Eu estava com a minha namorada e nós tivemos uma briga muito feia, muito feia. E eu lembro que eu fui muito grosso com os meus pais. Eu xinguei os meus pais, perdi a compostura, saí de mim. E eu lembro que eu disse para os meus pais assim: vocês não estão nem aí comigo. E se eu morrer, vocês não vão nem sentir falta. E eu lembro que eu peguei a minha namorada, entramos no carro, bati a porta da casa, saí irritado, xingando, bravo, irritadíssimo. Entrei no carro e fui levar a minha namorada até a casa dela. Deixei ela na casa dela, isso lá na zona leste de São Paulo. Deixei a casa dela e depois eu estava indo para a minha casa. O Júnior era um rapaz que estava bem de vida. Ele já tinha um apartamento dele, já tinha um bom carro dele. E ele me disse assim: pastor, quando eu deixei a minha namorada na casa dela, e eu fui para minha casa, eu estava dirigindo o meu carro, e de repente olhei para o banco do lado do meu carro, isso era umas 2h e meia da manhã, e tinha um homem sentado no banco do lado do meu carro. E eu olhei para ele e eu disse assim: quem é você? Ficou desesperado na hora, olhou e falou assim: quem é você? E esse homem sentado no banco do lado dele, dentro do carro, olhou para ele e disse assim: você não disse que se você morrer ninguém vai sentir falta? Então eu vim buscar. Naquele momento ele disse que ele fechou os olhos, não sabia o que fazer e começou naquele momento a orar para Deus e dizer: Senhor, o que é isso? Me salva dessa situação. Se o Senhor me ama, me salva dessa situação. Nunca tinha visto aquilo.
E ele dizia, tentava explicar, falou assim: pastor, naquele momento, é tudo muito estranho, é um negócio fora da nossa dimensão. Um outro ser branco apareceu ali no mesmo lado, entre nós dois ali. E esse ser branco discutia com esse homem sentado no banco de uma forma muito feroz. Os dois discutiam. É uma coisa que, assim, que na dimensão humana a gente não consegue imaginar. E ele falava assim: ao mesmo tempo que esse anjo, esse homem de branco, discutia ferozmente com esse homem, ao mesmo tempo ele olhava para mim e dizia assim: não tenha medo. Ele falava assim: não tenha medo, você sabe o caminho. E ao mesmo tempo dizendo para ele: calma, não tenha medo, você sabe o caminho. E ao mesmo tempo discutindo com esse homem. Quando num momento tudo isso sumiu, desapareceu, e ele caiu em si, olhou do lado e o banco estava vazio novamente. Nessa hora ele percebeu que ele estava com o carro parado no meio da Avenida Aricanduva, uma avenida larga, movimentada, mas como era de madrugada não tinha movimento, e ele caiu em si e percebeu que ele estava ali dentro do carro sozinho, e ele começou a chorar, desabou a chorar. Pegou o carro, voltou para a casa dos pais, bateu na porta, o pai abriu e achou estranho ver o filho agora ali de novo, tinham acabado de discutir, tinha acabado de ir embora, mas o jeito que o filho estava, o pai também olhou e viu, alguma coisa aconteceu. E ele me contando disse: pastor, eu pedi perdão para o meu pai. Eu me ajoelhei na frente do meu pai. E eu contei para ele o que aconteceu. E a gente se abraçou, e a gente se beijou. E eu entendi nesse dia, e eu também entendi nesse dia, que há um grande conflito universal acontecendo, que a gente não consegue ver atrás das cortinas. E aí ali dentro da igreja ele disse assim para mim: pastor, eu estou longe de Deus, mas eu quero arrumar isso, eu quero me rebatizar.